trabalhador, ele percebeu ali aquela infração, aquele ato grave do seu patrão. E aí, como que funciona na prática? O que ele deve fazer? Quais são os passos? Sim, ele percebendo que o que ele tem feito, né, que há uma violação ao contrato de trabalho ou que há algum descumprimento pelo empregador, ou algo do que a gente já falou, né, que ensejou um motivo para uma rescisão indireta. Ele precisa entrar com uma ação judicial, como a gente já falou, buscar um advogado, entrar com essa ação, comprovar, tá? Porque é ônus do empregado comprovar os motivos da rescisão indireta, como a gente falou agora, né, pouco, que ele precisa de provas, né? É ônus dele demonstrar que aquilo, e algumas provas podem ser documentais, outras provas podem ser testemunhais, né? Um exemplo Aí não que é cabe presunção invertida, doutora Samantha. Na maioria dos casos não, porque é ônus dele provar que o empregador teve falha, né? Mas, por exemplo, um atraso de FGTS, o simples extrato do FGTS dele já comprova esse atraso ou não pagamento do FGTS. Então, é um documento, ok, que vai comprovar a rescisão indireta. Entrando com a ação para pedir, né, porque vai vir por ordem judicial, você não saiu e já teve a rescisão indireta, não é assim, é um processo judicial. Era isso que eu ia perguntar. Então, tem que ajuizar a ação primeiro. Ele vai ajuizar a ação e depois ele vai comunicar ao empregado. Ou ele vai comunicar que está saindo, ou ele vai continuar trabalhando, né? A depender da situação. Se ele for deixar o emprego após ele ajuizar a ação, a reclamação trabalhista, ele precisa comunicar. Ele precisa dizer, né, por meio de uma cartinha, uma declaração, uma conversa por escrito, para comprovar que ele falou para o empregado, pro empregador, que daquele momento ele estava deixando o trabalho. Por que ele precisa fazer isso, doutor Heleno? Porque senão pode dar um abandono de emprego. Imagina o empregado simplesmente sumiu. Ele não compareceu mais, às vezes a notificação pode demorar meses para chegar na empresa e o empregador simplesmente achou que ele sumiu, que ele abandonou o emprego. E aí ele pode ter o risco de ter uma justa causa pelo abandono. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa comunicar e depois deixar realmente o posto de trabalho dele, não ele trabalhar até que saia uma decisão judicial. Perfeito, doutora Samantha. Doutora Stephanie, me veio uma pergunta. Dentro da sua explanação, tem situações simples de provar, meramente documental, um atraso do FGTS, um atraso do pagamento de salário, são simples, mas tem situações dentro de uma relação de trabalho que são mais enrustidas, mais difíceis de ser provar, mais delicadas, e elas são mais obscuras, como um tratamento rigoroso do empregador com o empregado, um próprio assédio moral, que são, assim, muitas vezes acontece num ambiente fechado, só entre o empregado e o empregador, numa situação que o meio de prova é mais difícil. Nessas situações, como é que o trabalhador poderia agir? Tem situações que, de fato, não tem documento, né? Um documento não comprova aquilo. Mas, na maioria das vezes, principalmente quando ela é feita de forma reiterada, ele vai surgindo uma testemunha, algum colega vai verificar um e-mail mais agressivo, uma conversa de WhatsApp, né? Ou até mesmo uma gravação. Vão ficando rastros. Sim, rastros, porque a gente tem que entender que o judiciário é uma pessoa neutra, que ela não está de um lado nem do outro, embora se entenda que muitas vezes ele traz a proteção ao empregado, né? Mas nesses casos que são mais delicados, é preciso ser comprovado. Ele não pode chegar simplesmente a entender que o empregador tem que provar que não fez, porque existem provas que a gente não consegue fazer negativa, né? Então, o empregado tem que se acautelar de fato de provas. E aí, nesse tem um vasto documentos que a gente pode juntar, fotografias, e-mails, testemunhas, gravações, tudo isso que pode comprovar ou pelo menos dar um indício de uma prova para que numa audiência o juiz venha ter realmente o livre convencimento de que houve motivo para uma rescisão indireta. Perfeito. É interessante nesses casos, então, que o trabalhador ele vai ali fazendo o seu arquivo pessoal, sim, né? Já percebeu alguma situação estranha, documenta, comunica com alguém ali de fora, não necessariamente do trabalho, traz essa informação para lá na frente, se precisar, você já tem ali um amparo, uma documentação, uma testemunha, algo assim. Há casos até, quando se fala de uma rescisão por um assédio moral, sexual, que laudo de médicos, laudo de psicólogo, que a pessoa fez uma terapia e que demonstrou que estava sofrendo esse tipo de assédio e também é meio de prova. Sim, verdade. Tá? Verdade. Perfeito. Até eu costumo dizer que a principal, a pessoa que vai melhor dirigir o resultado de uma ação é a própria parte interessada, desde que ela fundamente, ela traga as informações
coerentes, cronológicas e bem embasadas com provas. E a gente sabe qualquer meio de prova legal, seja ela documental, testemunhal, até às vezes, como você falou aí, uma perícia médica pode participar muito bem na hora de se criar um conteúdo de provas para trazer um resultado prático.